Uau, sim, eu vejo. Então ele sabia que esse OVNI apareceria novamente? Isso indica uma conexão entre os OVNIs e os próprios abduzidos. Ao longo da história, pessoas tentaram alcançar além do nosso mundo, algumas pela ciência, outras por rituais, mas algumas foram ainda mais longe. Elas abriram portais. A uma certa distância, em um ambiente controlado, alguém observava o experimento. Sou apenas um observador, não sou um cientista. Eles estavam chamando extraterrestres, espíritos ou algo ainda mais estranho. O que você quer dizer com sangue? O que você quer? Oh, meu Deus, desculpa. Essas conexões, fortes demais para serem ignoradas, levam a eventos verdadeiramente perturbadores. Há algo aqui, posso ouvir os latidos. Então fique atento, porque você realmente não vai querer perder o que vem a seguir. Preso no tempo. Um vídeo arrepiante de um voo chinês viralizou, mostrando um homem acordando em puro pânico. Segundo ele, está preso em um loop temporal, revivendo o mesmo voo repetidamente. Em cada ciclo, o avião cai, sem sobreviventes. E então, tudo reinicia. Desta vez, é sua sexta repetição. Os passageiros ao redor olham confusos, alguns preocupados. Ele implora para que alguém acredite nele. Mas como convencer as pessoas de que a realidade delas está prestes a resetar? Foi apenas um pesadelo vívido ou algo muito mais perturbador? Nenhum relatório oficial menciona nada em comum. Mas se o loop reinicia, seria possível existir um registro? Seja o que for que tenha acontecido naquele avião, uma coisa é certa. O medo nos olhos dele era real. Sussurros na floresta. Um homem se aventura na floresta com um dispositivo especial de comunicação espiritual, tentando se conectar com o invisível. Cercado pela natureza, ele prepara o ambiente para uma sessão espiritual, fazendo perguntas aos possíveis espíritos presentes. De repente, ele recebe uma resposta inesperada, deixando-o ao mesmo tempo maravilhado e apavorado. Espírito, você está aqui comigo? Qual deles? Ele então continua conversando por um tempo com diferentes espíritos. Esse momento fascinante destaca a antiga crença na conexão entre humanos e o mundo espiritual. Muitas culturas acreditam que a natureza é uma ponte para o reino dos espíritos, onde as energias se entrelaçam. E esse vídeo pode ser a prova de que nossas almas continuam a existir, mesmo depois de partirem. O túnel do terror. Você ouviu outro carro? Sim. Você está brincando comigo? Então por que continuamos ouvindo isso? Neste vídeo, Mike Emes e seus amigos decidem fazer algo assustador. Eles pegam um saurio, o tabuleiro Ouija, e vão até um túnel assombrado, em um parque estadual. Enquanto a noite avança, eles precisam fugir dos guardas florestais e se preocupar com os carros passando. Já são 1h da manhã, quando finalmente começam a tentar se comunicar com os espíritos. Mas algo estranho acontece. Toda vez que Mikey pergunta se há espíritos por perto, um carro passa pelo túnel. Coincidência? Talvez, mas quando eles decidem encerrar tudo, uma figura branca aparece no final do túnel. Eles largam tudo e fogem, deixando o tabuleiro para trás. Segundo a tradição do Ouija, isso significa que eles podem ter invocado algo e não mandado de volta. Uma noite selvagem, com consequências desconhecidas. O Muscat Sachs, o mistério do tabuleiro Ouija. O que tem nesta casa? Não sei, mas precisamos descobrir. O youtuber Jerry Wells e seu colega de casa estão enfrentando ocorrências inexplicáveis. Para tentar obter respostas, eles recorrem ao tabuleiro Ouija. A sessão começa e o tabuleiro começa a tremer sozinho. Então, Jerry faz a pergunta errada. O que você quer? O tabuleiro responde, letra por letra. B, L, U, D, sangue. O que você quer dizer com sangue? O que você quer? Meu Deus, desculpa. De repente, o tabuleiro salta no ar. Nenhum fio, nenhum truque, e a câmera mostra claramente que
Ninguém está mexendo nele. Real ou não, essa sessão de Ouija deixa muitas perguntas sem resposta. E algumas respostas, talvez seja melhor nunca saber. O Viajante do Tempo. Uma fotografia de 1941 mostra uma multidão reunida para a reinauguração da ponte South Fork, no Canadá. Homens de terno, mulheres de vestido, tudo parece normal para a época. Até que você percebe ele. No meio da multidão. Um homem de óculos escuros, moletom e camiseta gráfica segurando uma câmera moderna. Isso não deveria existir nos anos 40. Alguns acreditam que ele faz parte de um experimento secreto de viagem no tempo. Outros dizem que é prova de que viajantes do tempo realmente existem. Os céticos afirmam que ele era apenas um homem com um visual incomum para a época. Mas uma coisa é certa: ninguém conseguiu explicar essa foto até hoje. O misterioso sinal UAU. Em 15 de agosto de 1977, um astrônomo analisava sinais captados pelo Big Ear Radio Telescope. De repente, ele viu algo inesperado. Um sinal intenso vindo do espaço profundo, durando exatamente 72 segundos. Ele pegou uma caneta vermelha e circulou o código 6IQUJ5. Ao lado escreveu uma única palavra: UAU. Seria um sinal de vida extraterrestre tentando se comunicar. Em Honolulu, um policial teve um encontro assustador enquanto patrulhava próximo ao Mirante de Pali, um local famoso por suas lendas fantasmagóricas. Numa noite aparentemente comum, ele começou a ouvir ruídos estranhos ecoando pelo local. Momentos depois, uma figura sombria surgiu diante dele, mas antes que pudesse reagir, a aparição simplesmente desapareceu no ar. Ela trancou o carro e saiu dirigindo, mas, ao olhar pelo retrovisor, viu algo branco. O Mirante de Pali tem uma história sombria, marcada por antigas batalhas havaianas, e muitos acreditam que os espíritos dos guerreiros ainda vagam pela área. Se foi apenas um truque da mente ou uma presença sobrenatural real, ninguém pode dizer com certeza. Mas uma coisa é certa: naquela noite, o policial saiu dali com uma história que jamais esqueceria. O que você está fazendo aqui, tia? O tempo todo, a mulher ficou sentada em silêncio, apenas observando. Desaparecimento misterioso. E isso deve ser um dos incidentes mais estranhos já registrados. Um policial parou uma jovem por uma infração de trânsito. Tudo parecia normal. Para onde você estava indo? Por que estava acelerando e ignorando sinais? Ela entregou sua carteira de motorista e o policial conferiu os dados. Após concluir o processo, ele pediu que ela aguardasse ali até que ele voltasse. Mas, quando ele deu uma olhada rápida para trás, a garota simplesmente sumiu. Seu carro e seus pertences ainda estavam lá, intocados. Fique aqui, já volto. O policial vasculhou a área, mas ela havia desaparecido completamente. Nem mesmo as imagens da câmera da viatura mostravam qualquer sinal de que ela esteve ali. O quê? Sarah, o que diabos está acontecendo, Sarah? Momentos incomuns. Tim, um segurança, esperava um turno tranquilo, mas algo estranho o aguardava. Certa noite, ele viu pés pálidos sob uma porta, mas ao verificar, ninguém estava lá. Em outra ocasião, um rugido assustador ecoou pelos corredores e uma porta trancada se abriu sozinha. Determinado a descobrir a verdade, ele explorou um antigo galpão repleto de coisas esquecidas. Foi então que braços sombrios surgiram do escuro, tentando alcançá-lo. Sua filmagem foi cortada repentinamente. Após aquela noite, Tim nunca mais voltou. Seja lá o que estava lá dentro, fez questão de garantir que ele jamais esquecesse. A mulher assustadora. O policial pensou que era apenas mais uma abordagem rotineira, até ouvir sons estranhos vindo de dentro do carro. À medida que se aproximava, um maruído profundo e inumano ficava cada vez mais alto. Ao iluminar o interior com sua lanterna, esperava encontrar alguém em apuros. Em vez disso, viu uma mulher sentada no banco de trás, seu rosto contorcido em um sorriso perturbador. Seus olhos estavam vazios e ela murmurava algo em uma voz que não parecia humana.
Seu corpo se movia de forma antinatural, como se algo dentro dela estivesse no controle. O policial deu um passo para trás. Algo estava muito errado. Aquilo não era apenas uma pessoa. Era algo mais. Encontro na igreja abandonada. Explorar lugares abandonados sempre parece uma aventura emocionante, até que se torna real. Um homem entrou em uma igreja antiga e assustadora, gravando cada passo. Enquanto filmava o salão vazio, algo o fez congelar. No canto, uma figura sombria e alta estava parada, imóvel, apenas observando. Alô? Ele sentiu o pavor tomar conta. Aquilo não era uma ilusão. O vídeo terminou abruptamente, mas mesmo depois de ir embora, ele não conseguia se livrar da sensação de que aquilo ainda o observava, esperando seu retorno. A bruxa no caminho. Em uma pequena cidade da Arábia Saudita, a polícia recebeu chamadas sobre uma aparição assustadora. Relatos diziam que uma bruxa havia sido vista vagando tarde da noite. Decididos a investigar, os oficiais entraram na escuridão. Logo perceberam que os rumores eram verdadeiros. Uma figura de branco apareceu diante deles, segurando um cajado. Seu rosto estava escondido sob um emaranhado de cabelos longos e desgrenhados. Os policiais ficaram imóveis, sem acreditar no que viam. Ela começou a se mover em direção a eles, cada passo mais próximo. O medo tomou conta. Os oficiais tomaram uma decisão rápida: bater em retirada. Eles saíram de lá imediatamente, sem saber o que haviam acabado de encontrar. O carro misterioso. Um policial patrulhava uma estrada deserta quando notou um carro parado no acostamento. Ele tinha certeza de que havia alguém dentro. Correndo para verificar, ele abriu a porta e viu que o veículo estava completamente vazio. Confuso, ele inspecionou a área ao redor. Tem alguém no carro, juro por Deus que vi alguém no carro. Mas ninguém estava lá. Apenas o carro silencioso no escuro. O incidente o deixou abalado. Ele não podia ter imaginado aquilo. Mas então, para onde a pessoa foi? Quem era o dono do carro? E o mais importante, o que realmente aconteceu naquela noite? Que na fantasma, exercícios noturnos são uma coisa, mas quem imaginaria que fantasmas também precisam se manter em forma? Em um parque, uma máquina de musculação começou a se mover, sozinha. Policiais registraram a cena, o equipamento subindo e descendo, como se uma força invisível o estivesse usando. Alguns tentaram explicar com vento ou falhas mecânicas, mas o movimento suave e preciso da máquina fez muitos duvidarem dessas teorias. Seja qual for a verdade, uma coisa é certa: se os fantasmas estão indo à academia agora, eles podem estar mais fortes do que imaginamos. Força desconhecida. Um jovem segurança estava de serviço em um hospital em reforma, quando as coisas começaram a sair do controle. Enquanto patrulhava os corredores vazios, sua câmera capturou eventos inexplicáveis. Portas se moviam sozinhas. Sussurros ecoavam na escuridão. Sombras apareciam nos cantos, sempre um passo além de seu olhar. Apesar de investigações repetidas, nenhuma explicação lógica foi encontrada. E assim terminamos essa jornada pelos registros mais assustadores e inexplicáveis capturados por policiais. Se até mesmo as forças da lei não conseguem entender o que enfrentaram, imagine nós. Agora, a pergunta que fica é: o que mais pode estar lá fora, à espreita, esperando para ser descoberto? Se você teve coragem de chegar até aqui, não esqueça de deixar o like e se inscrever. Mas cuidado! Nem todas as testemunhas dessas histórias tiveram a chance de contar o que viram.